força sexual em sua significação para a ascensão espiritual. Segunda parte. A força sexual tem a tarefa e também a faculdade de encandecer terrenalmente toda a intuição espiritual de uma alma. Só assim pode o espírito receber uma ligação certa com a matéria toda. Só assim também se torna de pleno valor terrenalmente. Apenas então consegue abranger tudo o que é necessário para se fazer valer plenamente nesta matéria, a fim de estar firme nela, influenciar de modo incisivo, ter proteção e, aparelhado de tudo, exercer vitoriosa resistência. Há algo gigantesco nessa ligação. Essa é a finalidade principal desse enigmático e imensurável instinto. Deve ajudar o espiritual a desenvolver-se nesta matéria à plena força de atuação. Sem essa força sexual, isso seria impossível, por falta de uma transição para a vivificação e o domínio de toda a matéria. O espírito permaneceria demasiado estranho à matéria, para nela poder manifestar-se direito. Com isso, porém, o espírito humano recebe então também a força plena, seu calor e sua vitalidade. Somente com esse processo se torna terrenalmente preparado para a luta. Por isso, principia aqui, pois, a responsabilidade, um sério ponto de transição na existência de cada ser humano. A sábia justiça do Criador outorga ao ser humano, porém, nesse importante momento, simultaneamente, não apenas a possibilidade, mas sim até o impulso natural para desembaraçar-se com facilidade e sem esforço de todo o karma com o que até então sobrecarregou seu livre arbítrio. Se o ser humano perde o tempo, então a culpa é dele. Refleti sobre isso. Com a entrada da força sexual, manifesta-se de modo preponderante um impulso poderoso para cima, para tudo o que é ideal, belo e puro. E isso é nitidamente observável na juventude incorrupta de ambos os sexos. Daí o entusiasmo dos anos da mocidade, infelizmente muitas vezes ridicularizado pelos adultos. Por isso também nesses anos as intuições inexplicáveis e levemente melancólicas. Não são infundadas as horas em que parece que um moço ou uma jovem tem de carregar toda a dor do mundo, quando lhe surgem pressentimentos de uma profunda seriedade. Também o não se sentir compreendido, que tão frequentemente ocorre, contém em si, na realidade, muito de verdadeiro. É o reconhecimento temporário da conformação errada do mundo em redor, o qual não quer nem pode compreender o sagrado início de um voo puro às alturas, e só está satisfeito quando essa tão forte intuição exortadora nas almas em amadurecimento é arrastada para baixo para o mais real e sensato, que lhe é mais compreensível e que considera mais adequado à humanidade, julgando em seu sentido intelectual unilateral como o único normal. A graça misteriosamente radiante de uma jovem ou de um moço incorruptos não é outra coisa senão o puro impulso ascendente da força sexual que desperta, visando o que é mais elevado, mais nobre, em união com a força espiritual. Cuidadosamente, o Criador dispôs que isso sucedesse no ser humano numa idade em que pudesse ter plena consciência de sua vontade
e de sua ação. Então é chegado o momento em que ele pode libertar-se. Aliás, devia libertar-se como que brincando de todo o passado, através dessa ligação com a força plena nele agora existente. Cairia até por si se a pessoa mantivesse a vontade para o bem, a que ela é impulsionada continuamente nesse período. Poderia então, como indicam bem acertadamente as intuições, escalar sem esforço aquele degrau ao qual ela pertence como criatura humana. Contemplai o estado sonhador da juventude incorrupta. Não é outra coisa senão a intuição do impulso ascendente do querer libertar-se de todas as impurezas, o anseio ardente para o que é ideal. A inquietação impulsionadora é, porém, o sinal para não perder tempo, e sim para libertar-se energicamente do karma e principiar com a escalada do espírito. É algo maravilhoso estar nessa força concentrada, atuar dentro dela e com ela. Contudo, apenas enquanto a direção que a pessoa escolher for boa. Outro sim, nada há de mais miserável do que malbaratar essas forças unilateralmente em cego delírio sensual, paralisando com isso o seu espírito. Mas infelizmente, o ser humano perde, na maioria dos casos, esse tão precioso período de transição, deixando-se guiar pelos esclarecidos que o rodeiam para caminhos falsos que o retêm, levando-o em seguida para baixo. Assim, não consegue libertar-se das vibrações turvadoras que dele pendem. Pelo contrário, estas recebem novo suprimento de forças de sua espécie igual, e com isso o livre-arbítrio do ser humano é enredado mais e mais, até que não consegue mais reconhecê-lo por causa de tantas desnecessárias excrescências. Assim como nas trepadeiras, às quais um tronco sadio oferece no início apoio protetor, e que por fim tiram a vida desse tronco, cobrindo-o inteiramente e estrangulando-o. Se o ser humano desse mais atenção a si próprio e aos fenômenos em toda a criação, karma algum podia ser mais forte do que seu espírito que se aproxima na plenitude de sua força. Tão logo receba, através da força sexual, ligação completa com a matéria, a qual, pois, pertence o karma. Mesmo quando o ser humano perde a época, enredando-se ainda mais, talvez até caindo profundamente, apesar disso, ainda se lhe oferece ensejo para a ascensão, através do amor. Não o amor cobiçoso da matéria grosseira, mas o elevado e límpido amor que nada mais conhece e visa senão o bem da pessoa querida. Pertence também à matéria e não exige nenhuma renúncia, nenhum ascetismo, mas apenas quer sempre o melhor para outrem. E tal querer, que jamais pensa em si próprio, constitui também a melhor proteção contra qualquer ato abusivo. Mesmo na idade mais avançada, o amor tem sempre de novo como fundamento as intuições que aspiram por ideais da juventude incorrupta, que esta sente no irromper da força sexual. Contudo, manifesta-se de outra forma. Estimula a pessoa madura até a força plena de sua capacidade total, sim, até ao heroísmo. A tal respeito,
não há limite algum devido à idade. A força sexual persiste, mesmo quando o instinto sexual inferior se acha excluído, pois a força sexual e o instinto sexual não são uma coisa só. Tão logo uma pessoa dê guarida ao amor puro, seja o de um homem por uma mulher ou vice-versa, por um amigo, por uma amiga, pelos pais, pelos filhos, não importa. Contanto que seja puro, traz também como primeira dádiva a oportunidade para a remissão do karma, que pode ser dissolvido muito rapidamente de modo simbólico. Seca por não encontrar mais nenhuma ressonância análoga, nenhuma nutrição na criatura humana. Com isso, ela se torna livre. E assim começa a escalada, a libertação das correntes indignas que a prendem embaixo. A primeira intuição que aí desperta é o julgar-se indigno diante do ser querido. Pode-se denominar esse fenômeno de princípio da modéstia e da humildade. Portanto, o recebimento de duas grandes virtudes. A isso junta-se o impulso de manter a mão sobre o outro protetoramente, a fim de que não lhe aconteça algum mal de nenhum lado. O querer trazer nas palmas das mãos não é um ditado oco, mas sim caracteriza muito acertadamente a intuição que brota. Nisso, porém, se encontra uma abdicação da própria personalidade, uma grande vontade de servir, o que, por si só, poderia bastar para eliminar em pouco tempo todo o karma, tão logo essa vontade perdure e não dê lugar a instintos puramente sensuais. Por último, manifesta-se ainda no amor puro o desejo ardente de poder fazer algo bem grande para o outro ser querido, no sentido nobre, de não ofendê-lo ou feri-lo com nenhum gesto, nenhum pensamento, nenhuma palavra, muito menos ainda com uma ação feia. Torna-se viva a mais delicada consideração. Trata-se então de segurar a pureza dessa intuição e colocá-la à frente de tudo mais. Nunca alguém nesse estado ainda quererá ou fará algo de mal. Simplesmente não consegue, mas sim, pelo contrário, tem nessas intuições a melhor proteção, a maior força, o mais bem intencionado conselheiro e auxiliador. O Criador, em sua sabedoria, deu com isso uma boia de salvação que não somente uma vez na existência terrena toca em cada criatura humana a fim de que nela se segure e por ela se alce. O auxílio está à disposição de todos. Nunca faz uma distinção nem à idade, nem ao sexo, nem ao pobre, nem ao rico, tampouco ao nobre ou ao humilde. Por essa razão, o amor é também a maior dádiva de Deus. Quem compreende isso está certo da salvação de todas as vicissitudes e de todas as profundezas. O amor é capaz de arremessá-lo para cima com o ímpeto da tempestade, para a luz, para Deus, já que Ele próprio é o amor. Tão logo num ser humano se manifeste o amor, que se esforça por proporcionar a outro luz e alegria, não o degradando mediante cobiças impuras, mas sim soerguendo-o protetoramente bem alto, então ele serve a esse outro sem se tornar consciente do servir propriamente, pois torna-se assim um doador desinteressado, um alegre presenteador. E esse servir liberta-o.
A fim de encontrar o caminho certo, atente o ser humano sempre apenas numa coisa. Paira sobre todos os seres humanos terrenos, de modo imenso e forte, um desejo: poder ser realmente diante de si mesmos aquilo que valem diante daqueles pelos quais são amados. E esse desejar é o caminho certo, conduz imediatamente às alturas. Muitas oportunidades são oferecidas aos seres humanos para tomarem impulso e ascenderem sem que delas se utilizem. O ser humano de hoje é como um homem ao qual foi dado um reino e que prefere malbaratar seu tempo com brinquedos infantis. Evidente é, e nem se pode esperar de outro modo, que as forças poderosas outorgadas ao ser humano terão de destroçá-lo se não souber dirigi-las. Também a força sexual terá de destruir o ser humano individual, povos inteiros, lá onde se abusar de sua finalidade principal. A finalidade da geração só vem em segundo lugar. E que meios de auxílio oferece a força sexual a cada pessoa a fim de que reconheça a finalidade principal e a vivencie? Pense-se na intuição do pudor corporal. Desperta simultaneamente com a força sexual. É dada para proteção. Como em toda a criação, há também aqui um trítono. E no descer, reconhece-se igualmente um desenvolvimento cada vez mais grosseiro. A intuição do pudor, como a primeira consequência da força sexual, deve constituir o obstáculo quanto à transição para o instinto sexual, a fim de que o ser humano, em seu alto nível, não se entregue à prática sexual animalescamente. Ai do povo que não der atenção a isso. Uma forte intuição de pudor cuida para que o ser humano jamais possa sucumbir a uma embriaguez sensual. Protege contra paixões, pois, devido a fenômeno completamente natural, jamais permitirá oportunidades para a perda do autocontrole, nem sequer pela fração de um momento. Somente com muita força consegue o ser humano afastar, mediante sua vontade, essa maravilhosa dádiva, para então comportar-se animalescamente. Tal violenta intromissão na ordem universal do Criador terá, porém, de tornar-se maldição para ele, pois a força do instinto sexual corpóreo assim libertada não lhe é mais natural em seu desencadeamento. Faltando a intuição do pudor, o ser humano transforma-se de senhor em servo. É arrancado de seu degrau humano e colocado ainda abaixo do animal. Pondere o ser humano. Somente acentuado pudor impede a oportunidade de queda. Com isso, lhe é dada a mais vigorosa defesa. Quanto maior for o pudor, tanto mais nobre será o instinto e tanto mais alto espiritualmente estará o ser humano. É essa a melhor medida do seu valor espiritual interior. Essa medida é infalível e facilmente reconhecível por qualquer pessoa. Com o estrangulamento ou afastamento do sentimento exterior do pudor, ficam também concomitantemente sempre asfixiadas as propriedades anímicas mais finas e mais valiosas, e com isso desvalorizado o ser humano interior. Um sinal infalível de queda profunda
e de decadência certa é quando a humanidade começa, sob a mentira do progresso, a querer erguer-se acima da joia do sentimento de pudor, tão favorecedora sob todos os aspectos. Seja isso, pois, sob o manto do esporte, da higiene, da moda, da educação infantil ou sob muitos outros pretextos, para isso bem-vindos. Não se pode, então, impedir a decadência e a queda, e apenas um horror da pior espécie poderá levar ainda alguns à reflexão. E, todavia, é facilitado ao ser humano terreno enveredar pelo caminho das alturas. Basta que se torne somente mais natural. Ser natural, porém, não significa andar seminu por aí, ou perambular descalço com trajes extravagantes. Ser natural significa atender cuidadosamente às íntimas intuições e não eximir-se veementemente das admoestações das mesmas. Infelizmente, porém, mais da metade das criaturas humanas já chegaram hoje a tal ponto que se tornaram demasiado broncas para ainda compreenderem as intuições naturais. Para tanto, já se restringiram excessivamente. Um grito de pavor e de horror será o fim disso. Feliz daquele que então puder vivificar novamente o sentimento do pudor. Tornar-se-lhe-á escudo e apoio, quando tudo mais se destroçar.